Vivemos tempos em que a aparência de paz engana até os mais atentos. Enquanto manchetes celebram cessar-fogos no Oriente Médio, o que se desenrola nos bastidores é uma guerra silenciosa, uma coreografia de poder, interesses e manipulação. O recente acordo entre Irã e Israel foi anunciado como uma trégua, mas horas antes de seu início, Tel Aviv intensificou os ataques. O suposto alvo, o líder supremo iraniano. Fontes indicam que, embora ele tenha sobrevivido, seu filho pode ter sido morto. Isso muda tudo. Não estamos diante de uma simples questão diplomática, mas de um possível vácuo de poder dentro do regime iraniano, algo que pode provocar instabilidade regional e global. O objetivo do Ocidente vai além de armas nucleares. É uma mudança de regime, como vimos no Iraque, Líbia e Afeganistão. O padrão se repete: caos, promessa de liberdade, colapso. O povo iraniano vive uma encruzilhada cruel. De um lado, um regime teocrático autoritário. Do outro, um medo de repetir o destino trágico dos países vizinhos, libertados pelo Ocidente. E o Irã não é qualquer nação, é uma potência energética com vastas reservas de petróleo e gás, o que o torna cobiçado por grandes potências. E isso nos leva a uma reflexão urgente. Será que o que acontece lá não pode acontecer aqui? As guerras modernas nem sempre se fazem com tanques ou bombas. Muitas vezes elas são travadas com contratos rompidos, contas congeladas e transações bloqueadas. Esse é o poder oculto das sanções econômicas, uma arma silenciosa, mas devastadora. Veja o caso da Venezuela. Entre 2013 e 2018, as sanções impostas pelos Estados Unidos cortaram drasticamente o acesso a alimentos, medicamentos e divisas. O resultado foi um colapso econômico, fome, hiperinflação e miséria generalizada. Mas o efeito mais perverso foi político. O regime endureceu ainda mais. A repressão aumentou. A sanção não enfraqueceu o ditador, fortaleceu-o diante de um povo aquado. No Irã, a história se repete. As sanções tiraram o país do sistema financeiro global, bloquearam suas exportações de petróleo e esmagaram sua moeda. O povo sofreu, mas o regime se blindou com ainda mais rigidez. A narrativa do nós contra eles reforçou o nacionalismo e justificou a repressão. Agora o alerta. O Brasil tem todos os ingredientes para ser o próximo alvo. Riquezas naturais, água potável, minérios raros, petróleo, gás e, cada vez mais mencionado, urânio. Quando navios iranianos atracaram em solo brasileiro, a reação nos bastidores foi imediata. Senadores americanos ameaçaram sanções, sugerindo que o Brasil estaria colaborando com o programa nuclear iraniano. A fórmula é a mesma. Primeiro vem a acusação, depois o isolamento e, por fim, a promessa de ajuda, mas com condições. Sempre com condições. Se o Brasil tentar proteger suas riquezas, poderá ser acusado de obstruir interesses internacionais. E como já vimos antes, quem paga essa conta é o povo. Crises artificiais são suficientes para paralisar importações, causar escassez e justificar medidas autoritárias internas. A nova guerra já começou. Só que muitos ainda não perceberam que ela está sendo travada nos bastidores. Imagine um mundo parando diante de uma explosão nuclear. Manchetes em pânico, mercados colapsando, medo generalizado. Não seria o colapso, mas sim o gatilho necessário. Essa é a aposta dos que comandam o jogo, provocar pânico para que as massas entreguem sua liberdade em troca de segurança. Entre Irã e Israel, o conflito cresce, mas analistas apontam que o uso controlado de armamentos nucleares pode estar previsto, não como erro, mas como ferramenta estratégica, um teatro do terror para justificar o surgimento de um pacificador global. E quem se posiciona como o único capaz de restaurar a estabilidade após esse colapso? Donald. Ele já se apresenta como mediador, como aquele que construiu os acordos de fachada entre Irã e Israel, mesmo que esses acordos tenham sido desrespeitados quase imediatamente. Mas o plano vai além da paz temporária. O objetivo é grandioso e simbólico: reconstruir o terceiro templo de Jerusalém. Para muitos, isso é apenas uma construção histórica. Para os bastidores da geopolítica espiritualizada, trata-se de um marco profético, um divisor de eras. Donald sabe disso. E essa narrativa se encaixa com perfeição em sua ascensão. Ele não busca apenas um novo mandato, ele quer entrar na história como o líder que trouxe paz ao Oriente Médio. E essa paz, segundo analistas, virá em forma de um acordo com prazo: 7 anos.
um número altamente simbólico nas Escrituras. E se seguir o padrão bíblico, esse acordo será rompido em 3 anos e meio, exatamente no meio do ciclo. Mas há mais. Nos bastidores, tropas são reposicionadas, sistemas de defesa ativados, embaixadas emitem alertas silenciosos e os Estados Unidos cogitam uma ofensiva terrestre no Irã, algo que seria militarmente desastroso, mas politicamente útil. Uma derrota estratégica serviria para provocar o caos interno e justificar medidas extremas. É isso que algumas análises sugerem. Donald usaria esse caos para instaurar um novo regime interno e, assim, conquistar um 3º mandato sob a bandeira da ordem. O caos precederia a coroação, e com a paz restaurada, o mundo aclamaria o pacificador e o templo seria erguido. Durante décadas, parecia impensável que os Estados Unidos deixassem de apoiar Israel. Desde a sua fundação em 1948, Tel Aviv e Washington caminham lado a lado como aliados inseparáveis. Mas os ventos estão mudando, e o que antes era impossível, agora está em curso. Tudo começou com um gesto aparentemente diplomático. Após a vitória de Biden em 2020, o primeiro-ministro de Israel foi o primeiro a parabenizá-lo publicamente. Para Donald, que alegava fraude e ainda não havia reconhecido sua derrota, isso soou como traição. Ele nunca esqueceu. E quando retornou à arena política, voltou com desejo de ajuste de contas. O episódio recente do cessar-fogos entre Irã e Israel, intermediado por Donald, selou a desconfiança. Horas antes do início da trégua, Israel intensificou os ataques, desrespeitando o acordo. Donald não poupou críticas, chamou os envolvidos de incompetentes e, pela primeira vez, direcionou sua maior frustração a Tel Aviv, não a Teherã. Esse distanciamento, embora sutil, tem implicações gigantescas. Um Israel sem o apoio dos Estados Unidos se torna vulnerável, isolado, forçado a buscar novas alianças ou a agir sozinho, o que no atual cenário é extremamente perigoso. Mas e se esse abandono for proposital? Nos bastidores, há quem diga que isso faz parte do plano, que o abandono de Israel criaria um vácuo de poder no Oriente Médio, uma instabilidade generalizada que exigiria a emergência de um novo líder global capaz de reorganizar o equilíbrio de forças. E quem melhor posicionado para isso? Exato, Donald. O afastamento é estratégico. Gera tensão, caos e, então, necessidade de mediação. A história já mostrou. Quanto maior o colapso, maior o prestígio de quem oferece a solução. Mas há uma dimensão ainda mais profunda, a profética. Israel é considerado por muitos teólogos o relógio profético da humanidade, e o abandono do seu maior aliado pode ser o sinal de que algo grandioso e catastrófico se aproxima. É o início da quebra da aliança ocidental. E se os Estados Unidos realmente virarem as costas para Tel Aviv, os eventos que se seguirão serão imprevisíveis. Mais do que isso, perigosos. Porque quanto mais os USA se afastam de Israel, mais cresce a possibilidade de eventos cisne negro dentro do próprio território americano, ações extraordinárias que justifiquem medidas excepcionais. Um novo escalamento de medo, um novo ciclo de controle. E mais uma vez, Donald poderá surgir como o único capaz de restaurar a ordem. Chegamos ao momento mais crítico desta análise. Aquilo que parece distante está mais próximo do que nunca. O campo de batalha pode não estar apenas entre Teherã, Tel Aviv ou Washington. Pode estar dentro da sua própria casa. E o Brasil, com todas as suas riquezas naturais, está no centro desse novo jogo. Água potável, terras férteis, minérios raros, petróleo, urânio. Tudo isso transforma o país em alvo estratégico para as grandes potências. E como a história mostra, onde há abundância, há cobiça. E onde há cobiça, surgem as narrativas. Basta um pretexto, uma insinuação de que o Brasil colabora com o programa nuclear iraniano, por exemplo, para que se iniciem sanções, bloqueios, isolamento. E as consequências não seriam abstratas, seriam reais. Escassez de medicamentos, colapso logístico, inflação fora de controle, fome e pânico. Nesse cenário, o povo desesperado exigirá socorro. E quem oferecerá ajuda? Os mesmos que criaram a crise. Ajuda com condições? Ajuda que custa soberania. É o mesmo script aplicado na Venezuela, no Irã, na Síria. Agora, a pergunta é: o Brasil será o próximo capítulo? Enquanto isso, a encenação global continua. A OTAN se movimenta, bases militares se armam, embaixadas alertam seus cidadãos e nos bastidores, Donald prepara sua reentrada triunfal como o reconstrutor da paz. Um papel cuidadosamente moldado por crises artificiais.
E ele não estará sozinho. Sua aliança com Pudim, que deveria ser seu inimigo geopolítico, demonstra que há uma fusão de interesses maiores em curso. Leste e Oeste, aliados silenciosos, redesenhando o mundo por baixo da superfície. Uma coalizão bipolar que planeja, atua, controla e espera o momento certo para se revelar. Mas tudo isso só funciona com uma condição: o seu medo. Porque sem medo você questiona, sem medo você pensa, sem medo você age. Com medo você apenas sobrevive e aceita tudo, inclusive o inaceitável. O afastamento entre Estados Unidos e Israel, embora ainda não oficial, é um dos sinais mais importantes de que estamos à beira de uma reconfiguração global. E quando essa ruptura se concretizar, virá acompanhada de caos, pânico e uma falsa paz. Uma paz de 7 anos. Uma paz que não trará liberdade, mas reorganização total. E quando o mundo clamar por ordem, quem terá soluções? Quem será aclamado? Donald Trump. Mas você, agora, sabe mais. Sabe que cada passo dessa suposta nova ordem depende da sua ignorância, da sua distração, do seu medo. Por isso, mais do que nunca, é hora de abrir os olhos, estudar os sinais, conectar os pontos e compartilhar a verdade com quem você ama. Porque o que vem pela frente vai exigir lucidez, coragem e discernimento.